Bom dia, bem-vindos à nossa live das 7 da manhã. E eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do P4K, né? Um método que realmente eu estou abrindo a vocês. Bom, primeiramente quero agradecer a todos, dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui mostrando e falando sobre uma metodologia que eu acabei criando, desenvolvendo e fundei isso realmente. E é isso que eu quero contar para vocês. Bom, o que significa, né, Vânia, P4K? A maioria das pessoas me perguntam, P4K, o que quer dizer? É Pilates 4 criança? É Pilates de 4? Enfim, a imaginação das pessoas tende a ser realmente muito criativa. E quando eu desenvolvi essa metodologia, ela não tinha nome, logicamente, né? Mas quando você começa a criar algumas coisas e elas têm uma projeção maior, elas realmente é bem aceita, ela realmente prospera, tem que ter um nome, não pode ser chamar, por exemplo, todas as árvores de árvores. Cada uma delas tem o seu nome, né? É pessegueiro, é macieira, é figueiro, enfim, porque cada um dá um tipo de fruto. Então, é importante você saber por que o P4K. Porque, como vocês devem já imaginar, o nome é Pilates for Kids. Então, Pilates significa o P, o for é o 4, né? A gente acabou fazendo uma analogia com o número em inglês, e o Kids realmente quer dizer crianças também em inglês. Então, Pilates for Kids é a sigla P4K. Então, não é nada diferente daquilo que você nunca imaginou, não é uma superstição, não é a negócio número 4, não. Na realidade, é uma sigla e a gente tem a facilidade de guardar siglas, né? É mais fácil a gente guardar uma sigla do que guardar um nome inteiro. É mais fácil a gente se comunicar, porque quando a gente fala P4K, só as pessoas que realmente são da nossa tribo, né? Que são realmente da nossa linguagem, da nossa maneira de estar aprendendo, vão saber do que você está falando, né? Então, é como se a gente tivesse um código entre nós, que somos realmente da área, para nos comunicarmos. E isso facilita para você e facilita também para que você não esqueça, né, o P4K e saiba o que significa. Então, essa sigla, ela é simplesmente por isso, para que você tenha clareza e para que a comunicação também seja mais rapidamente mais eficiente. Toda vez que a gente tem um nome menor, a gente guarda mais, tem um carinho menor, né? Melhor por aquilo. Se a gente realmente se dá conta, quantos de nós às vezes temos nomes compostos, né? Maria Júlia, é Maju, Maria Eduarda, é Duda, e João Pedro, é o PP, enfim, vários nomes que são nomes maiores, tende a ter o quê? Um nome carinhoso, um nome, um apelido, um nome mais fácil de comunicar, de realmente estar fazendo parte daquilo. Então, quando você se refere a P4K, é uma maneira de você também estar falando com carinho sobre a metodologia que foi desenvolvida, tá bom? E o que realmente, por que o P4K, né, gente? Agora eu quero entrar um pouco mais a fundo nisso, para que vocês realmente entendam qual é a diferença, né? Muitas pessoas devem estar pensando, tá, Vânia, e agora? Qual é a diferença do Pilates do P4K para Pilates Kids, né? Porque o que a gente acaba entrando, quando a gente entra no mercado, entra num lugar que a gente não conhece muito bem, é importante a gente aprender como que realmente procede algumas coisas. O P4K é igual ao Pilates Kids? Hein? Vocês acham que o P4K é igual ao Pilates Kids? O Pilates Kids é uma linguagem que as pessoas já entendem. Pilates Kids é Pilates para criança. Mas Pilates for Kids é diferente de Pilates Kids. Por que é diferente? Porque o Pilates for Kids, o P4K, é uma metodologia de ensino, é um método de ensino. Assim como você vai aprender alguma coisa na sua vida e vai existir um método, uma maneira de aprender aquilo, e quem criou aquela metodologia vai botar um nome naquele método, é isso que você precisa entender. Você não pode simplesmente chegar e dizer assim, eu sou professor de Pilates para criança e eu ensino Pilates para criança, porque você pode ensinar o Pilates de qualquer jeito para a criança. E aí você dá o nome que você quiser. Agora, quando você ensina a criança por um método, você tem que ensinar da maneira que o método foi desenvolvido.
Então, realmente, não é igual. Pilates Kids é uma maneira genérica, né, de falar, assim como, se a gente para e a gente analisa, refrigerante, né? Refrigerante seria todos os refrigerantes que têm gás e que têm um sabor mais adocicado, isso e aquilo. É refrigerante. Agora, quando a gente fala Coca-Cola, Coca-Cola é Coca-Cola. Entende? Então, você sabe que a Coca-Cola é diferente, ela tem outro gosto, ela tem outro, tem o seu, enfim, tem as suas partes contras, as suas partes a favor, mas era só para vocês terem uma ideia, tá? Quando você realmente entende que existe um método, ele tem que ser chamado por outro nome, porque não é o genérico, não é uma outra maneira de você entender, não é café normal, é a marca café, é uma marca de café especializada numa qualidade maior, numa qualidade melhor, e é por isso que ela tem tal valor. Nada na vida, gente, vai ter um valor agregado se não tiver um benefício em cima daquilo. Se a gente para e a gente vai no mercado e a gente compra um pacote de café, a gente vai pagar 10, 12 reais, né, de meio quilo. Agora, se você vai numa loja especializada em que vende cafés de alto nível, de qualidade superiores, você paga um café 60 reais, né? A mesma quantidade. Por quê? Porque é outro tipo, é outro processo, tem outro método ali. Não é de qualquer jeito. E é isso que você precisa entender. Quando você se posiciona no mercado, você precisa ter algo que realmente te diga qual é o teu diferencial. Tu faz qualquer coisa, tu pega o Pilates e faz de qualquer jeito com a criança. Eu faço umas brincadeirinhas lá e digo que é Pilates Kids. Não, isso não é um método. Isso não é uma maneira adequada de estar ensinando Pilates. Então, é essas diferenciações que você precisa conhecer e que você precisa aprender a partir de agora para, inclusive, quando começar a trabalhar com isso, saber argumentar com os pais, com a coordenação, com o clube, com o síndico, enfim, aonde você for levar o P4K. Então, a metodologia de ensino que você vai estar aprendendo é a Pilates for Kids, é a P4K. Isso te posiciona de uma maneira melhor, porque você está fazendo algo com um método, algo que tem resultado, algo que é ensinado, algo que já está em alguns lugares. Você não está fazendo de qualquer jeito. Então, quando você sabe da importância, você inclusive sabe dizer, não, mas eu não dou qualquer aula, eu ensino um método tal, tal, tal. E isso faz a diferença para você? Obviamente. Assim como o café comprado no mercado de qualquer jeito e o café comprado numa loja especializada que tem realmente um conhecimento mais profundo sobre aquilo. Ele sabe identificar as notas de cada um, mais amadeirada, mais adocicada, enfim, e ele te explica, inclusive, isso. Qual tem mais valor? Aqui tem mais explicação, aqui tem mais diferenciação, aqui tem um gosto melhor, aqui a pessoa sabe que é mais caro, porque realmente é mais caro, porque tem o quê? Tem mais valor naquilo que está aprendendo. Então, quando você entende que você está entrando, você está aprendendo uma metodologia, é estar realmente aprendendo algo mais valioso, você se sente mais confiante de estar ensinando algo que tem um passo a passo. Eu não sei quem ontem assistiu os meus stories e quem não assistiu, ele ainda deve estar dentro ali dos stories, mas eu falei ontem para vocês algo extremamente importante, e eu fiz uma analogia com o pé de figueiro que eu tenho aqui na minha casa. O que aconteceu, gente? Até para vocês terem uma ideia, né? Para que isso faça sentido para vocês. A maioria de nós, vou plantar um pé de figo, por quê? Porque eu quero comer os figos, né? E aí, o meu esposo foi lá, comprou o pé de figo, plantou lá, passou um ano, o pé de figo cresceu, né? Passou um ano e ele não deu nada. Aí as pessoas disseram, calma, né? Tem que esperar, não é assim de um ano para o outro, tem que realmente esperar ele amadurecer, ele ficar mais maduro e tal, tal, e tal. Então, ok, entendido. Aí passou outro ano e nada era feito com aquele pé de figo, tá? Nada era feito. Ele estava lá plantado, aí ele tinha água, né, da chuva, sol e tal. Passou mais um ano, nada do pé de figo dar fruta de novo. E aí a gente está, e aí? Aí uma outra pessoa disse, não, mas às vezes demora um pouco mais, existe safra, às vezes um ano dá figo, às vezes não dá figo. Tá, e quando a gente é leigo, a gente acredita no que qualquer um fala, né? Qualquer um que falou, tá bom. Então tá, também não tinha tanto interesse.
Só que daí passou o terceiro ano, e aí o meu esposo, não, mas ou ele vai dar figo, ou eu vou tirar, vou ficar fazendo o quê com esse pé que não rende nada, não tem fruto nenhum. E aí, o que aconteceu? Ele começou a realmente buscar informação, assim como, de repente, você está buscando. Buscar informação e ele realmente aprendeu que existe um método de fazer a poda, que existe um método realmente de passar algumas, como é que chama a gente quando passa, não é... É como se fosse um produto para não dar alguns bichinhos, enfim, esqueci o nome daquilo. E ele aprendeu que existia uma maneira adequada de cuidar do pé de figueiro, existe uma maneira adequada de cortar o pé de figueiro na data certa, nos meses corretos, passando o produto que realmente ia dar a diferença, que não é veneno, né? Ele era diferente, era alguma coisa mais natural. E aí, gente, o que aconteceu? Quando a gente aprendeu que existia uma maneira adequada de fazer, a gente foi lá e implementou o método, fez aquilo que a gente aprendeu. Consequentemente, o que aconteceu com aquele pé de figueiro? Ele começou a realmente acelerar algo que não estava acontecendo, começou a ficar diferente. Por quê? Porque a gente interviu no processo, a gente fez algo diferente no processo. O que aconteceu? Ele começou a ficar mais forte, gente, ele abriu um pouco mais, e aí começou a dar os frutos. E ontem, inclusive, eu filmei os frutos. Por quê? Se eu fosse, eu não tenho mais a foto antiga, mas eles não tinham nada de fruto, eles só tinham as folhas, cresciam e passava o período dele, caía as folhas e acabou. Então, quando você realmente entende que existe uma maneira, existe um método de estar ensinando, existe um método de você ter os resultados, você vai ter os resultados. E os frutos vão vir. E isso que aconteceu com o pé de figueiro, e é isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês entram em algo sem método nenhum, sem maneira nenhuma, é muito provável que vocês implantem alguma plantinha que ela comece a crescer, sim, mas ela não gera os frutos porque não tem uma maneira adequada, não tem um passo a passo, não tem como você ter clareza. Isso faz parte do processo. Porque o que aconteceu? Para vocês terem uma ideia, eu vou explicar. Para que o fruto, para que realmente a própria planta, ela realmente cresça mais, precisa podar o centro dela. O que a grande maioria faz, né? Imagina que tem a planta aqui. A gente vai cortando ao redor, né? E aí o que acontece? Ela fica fechadinha. Quando a gente aprendeu que para que ela aumente, que ela melhore, a gente precisava cortar no centro e deixar os galhos do lado de fora e fazer um buraco aqui. Por quê? Porque entraria mais sol, entraria mais iluminação, entraria mais água e aí iria crescer mais. Isso é o quê, gente? É algo contraintuitivo, porque, inclusive, algumas pessoas olhavam e diziam, nossa, mas que jeito estranho de fazer essa poda. E era a poda que dava mais resultado. Então, às vezes, você pode achar que aquilo está errado, mas quando você sabe, não, é o processo e ele é importante por causa disso, você vai entender lá na frente que parecia que não era adequado, mas era a melhor maneira, era o método adequado de realmente dar o fruto. E isso acontece em tudo na vida. Acontece com o pé de figueiro, acontece com o pé de bergamoteira, acontece com você, aconteceu comigo, acontece com várias pessoas. Toda vez que você começa algo e você não conhece, você não tem um método, você não faz de qualquer jeito, a tendência é que possa dar alguns frutos, sim, mas que ele continue crescendo? Não, porque não tem uma métrica, não tem como você mensurar, não tem como você entender, não tem como você saber de novo o ano seguinte. O que eu fiz? Eu fiz isso, isso, isso. O que eu faço agora? Eu repito? Repete. Por quê? Porque deu certo. Então, quando você entende que para, sim, ter algo que dê sentido para você, que tenha significação, que realmente você possa replicar aquilo, você precisa saber que existe uma maneira adequada de fazer. E que, inclusive, vai ter momentos que você vai dizer, não vai dar certo isso aqui. Acho que não vai dar certo. Acho que a gente estragou o pé de figueiro. Inclusive, eu disse para o meu esposo, acho que tu estragou o pé de figueiro. E aí ele disse, não, mas eu li isso e eu aprendi, o cara explicou, o agrônomo explicou como é que funcionava.
e tem sentido o que ele estava falando, né? E aí a gente foi e implementou. E é isso que você precisa entender. Toda vez você precisa sentir, você precisa aprender o método e realmente colocar em prática. É isso que vai fazer a diferenciação para você e para a sua vida. E o que, que tudo isso impacta, né, gente? O que, que o P4K impacta na sua vida e na vida das crianças? Quando você leva uma metodologia e que ela tem, sim, por que, que eu criei isso? Por que, que eu fundei isso? Porque eu entendo, gente, que nós precisamos mudar a cultura de algumas coisas, nós precisamos mudar o aprendizado, principalmente na criança, porque se a gente quer ter adultos mais saudáveis, se você hoje tem dor, se você tem familiares com dor, se você trata pessoas com dores, é muito provável que na sua infância dessas pessoas elas não sabiam de nada e elas fizeram muitos movimentos errados, elas fizeram muitas coisas inadequadas por falta de conhecimento. O conhecimento, a clareza, o entendimento faz a gente errar muitas coisas, mas faz a gente acertar muitas coisas. Quando você sabe o porquê das coisas, quando você sabe que aquilo vai te dar algo bom ou que vai te gerar algo ruim, você escolhe se você quer ou não fazer. Então, quando eu entendi que eu tinha, e eu acredito que vocês também têm, muitas pessoas com problemas, e se a gente fazer uma busca simples agora no próprio Google, que é a ferramenta de maior busca hoje em dia, e no YouTube, o que, que você vai ver? O que mais foi buscado durante o ano passado na internet era o quê? Estou com dores nas costas, estou com dores nas costas. Teve uma busca gigantesca na internet sobre isso. O que, que isso te diz? Que as pessoas têm dor nas costas. Que as pessoas vão continuar tendo dor nas costas? Muito provável, porque que nada é feito. Agora, se a gente ir na raiz do problema, se a gente resolver o problema, né? Se a gente realmente mostrar para a sociedade que a gente entendeu a situação, você enxergou a realidade da vida de hoje, da realidade do ano 2021, que é um mundo diferente do que nós tivemos, e que você mostrar para as famílias que você tem uma maneira de estar cuidando dessas crianças, dos filhos dessas pessoas, essas que buscam na internet realmente como melhorar a minha dor nas costas, essa pessoa que tem dor nas costas e que buscou informação e que está fazendo alguma atividade e tem filho, essa pessoa não vai querer que seu filho tenha essas dores. E essa pessoa, ela vai querer fazer o quê? Ensinar o seu filho a que ele realmente sabe o que fazer, como se portar, quais exercícios que ele tem que cuidar, porque se ele não fizer nada, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ter as mesmas dores que os pais, ou pior, ou antes, porque o mundo mudou, o mundo acelerou, as coisas melhoraram, algumas coisas melhoraram para um sentido, mas pioraram para outro. Hoje a tecnologia facilita muito a nossa vida, sim, mas em compensação ela deixa o nosso corpo muito quê? Sedentário, porque nada precisa se movimentar. Então, a gente precisa analisar o cenário da vida de hoje e entender o que o método P4K vai estar impactando nas crianças da sua região. É isso que você tem que entender. O método, ele vai estar te ajudando a levar essa linguagem para as pessoas, de que os pais precisam fazer alguma coisa para que os seus filhos não tenham as dores que hoje eles procuram na internet. Os filhos dessas pessoas vão ter dor se nada for feito. Isso é praticamente provado já, porque estudos dizem que 80 a 90% da população tem ou vai ter dor nas costas. Isso já é um dado, gente. Não tem como a gente achar que números são números. Não, números são formas de você entender se aquilo realmente está indo num lado bom ou não. O que a gente percebe? Que está cada vez piorando. E se nada for feito, a tendência é que se acentue mais. Então, você está resolvendo um problema, principalmente da família. O quanto isso não agrega para a família e para um pai, para uma mãe que tem um problema no filho e não sabe o que fazer. E que sabe que, nossa, eu vou ter que levar na fisioterapia e a criança odeia fazer fisioterapia. Por quê? Porque é monótono, porque é um movimento repetitivo, porque ela está sozinha, porque às vezes dói.
a criança e muitos adultos, eu sei que tem vários profissionais de fisioterapia, e eu sei que esse é um trabalho importantíssimo, eu não estou menosprezando, muito pelo contrário, mas a cabeça das pessoas é que fisioterapia é linkado à doença, e ninguém quer linkar algo à doença. As pessoas querem linkar algo à saúde. Então, toda vez que você promove a saúde, você é visto de outra maneira. As pessoas querem fazer. Diferente de tratamento, diferente de outras linguagens que a gente utiliza com as pessoas. Então, quando você propõe para as famílias, quando você propõe para uma escola, quando você propõe para um clube, quando você propõe num condomínio, fazer um trabalho que vai estar dando base, que vai estar cuidando, que vai estar educando, que vai estar ensinando essa criança uma maneira adequada de crescer, de se tornar um adulto saudável, você está fazendo um bem para a sociedade. Você está fazendo algo extremamente importante para as próximas gerações. A gente não vai mudar o adulto agora, mas a gente vai mudar o adulto de daqui 5 anos, de daqui 10 anos. É esses que a gente precisa entender. É essa sementinha que a gente está plantando hoje e que a gente vai colher daqui a um tempo. Mas vocês entendem que ela não é qualquer coisa, não é qualquer atividade, não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter um método, tem que saber o porquê de cada coisa, tem que saber por que a criança tem que começar com 4 ou 5 anos do Pilates Kids, no Pilates for Kids, inclusive às vezes a gente também se confunde. Por que eu não posso ensinar o Pilates for Kids com 4, 5 meses? Inclusive, eu recebi uma pessoa me mandando no direct, me perguntando qual é a diferença, prof, de eu ensinar para um bebê. Um bebê, ele não tem consciência do corpo dele, ele não tem noção. Ele vai estar brincando, de repente, com uma bola, e é isso que você precisa entender para você não errar, gente. Quando você aprende um método, você não coloca qualquer material e deixa a criança fazer qualquer coisa. Não, você coloca um material com um objetivo naquele material, com o objetivo de movimentação, com um objetivo de ter um resultado com aquilo. Eu não posso simplesmente dizer que eu estou trabalhando com Pilates para criança, por exemplo, e dizer assim, eu faço Pilates e as crianças ficam lá brincando. Isso não é Pilates for Kids. Isso não é P4K. Para mim, isso não é. E para quem ensina, a gente sabe, a gente só olhando já sabe o que está fazendo. Pilates Kids, Pilates para criança, não é só botar num aparelho dos adultos e dizer, tô dando aula de Pilates para criança. Isso não é para criança. Isso não é a maneira que ela aprende, isso não é a maneira que ela se desenvolve, isso não é a maneira que é adequada de estar fazendo. Por que não é a maneira adequada? Porque não tem método. Porque você começa a fazer a criança entrar vem aqui no aparelho tal, a criança faz 2 exercícios ali, vai no outro aqui. O que acontece com essa criança? Você consegue o ano seguinte fazer alguma coisa que seja produtiva para ela e que ela realmente goste de continuar fazendo? Não, por quê? Porque os aparelhos não são adequados, o tamanho não é adequado, o método não é propício para ela, não resolve o que ela precisa, não está de acordo com o desenvolvimento motor, não está de acordo com a expectativa lúdica dela. Lúdico não é qualquer coisa, não é qualquer brincadeira, é uma brincadeira que tenha um objetivo. É uma brincadeira, é uma atividade, é algo que você precisa entender o que isso vai acontecer lá na frente. Por que você está dando esse tipo de atividade agora? A criança acha que é brincadeira, mas você, que é o professor, tem que saber o porquê. Você tem que saber por que você ensina isso, por que você vai ensinar nessa aula e não na aula seguinte. Você precisa ter clareza. Por que hoje a atividade lúdica é com tal material? Por que hoje a atividade lúdica é pensando em algo que eu vou ensinar lá na frente? Você precisa ter esse entendimento. E você só tem esse entendimento quando você sabe o passo a passo. Quando você sabe por que você faz aquilo naquela data. Por que você faz aquilo quando a criança é menor? Vocês entendem a diferença do que eu tô falando, gente? Manda um coração aí se vocês estão entendendo. Se isso está fazendo sentido para vocês. Porque eu preciso mostrar para vocês que não é qualquer coisa, gente. O mercado e, às vezes, os próprios profissionais, eles estragam um mercado, eles estragam uma atividade por falta de conhecimento, por achar que é de qualquer jeito. E, às vezes, nós, profissionais da área,
quando a gente não sabe o porquê, a gente não sabe nem cobrar. E por que você não sabe cobrar? Porque para você não tem valor. E se você não tem valor, você não cobra. O que deveria. Agora, quando você sabe o porquê você ensina, quando você sabe o quanto você gera na família, quando você sabe o bem que você está fazendo para aquela família, aquela criança, você, inclusive, pode dizer para um pai, para uma mãe, que você não ensina qualquer coisa. Você ensina o filho dessa pessoa a ter uma saúde adequada, a crescer saudável, a se tornar um adulto sem dor. Porque você tem um método que vai impedir que ele tenha dor lá na frente. É assim que você tem que se posicionar. Não é simplesmente, quer fazer aula de Pilates Kids? Quer fazer aula disso? Não é assim que se porta, não é assim que você cresce, não é assim que eu ensino você, inclusive, a aumentar o seu faturamento. Porque é isso que você realmente precisa entender. Você vai fazer algo extremamente importante, necessário no dia a dia de hoje e, ao mesmo tempo, você vai ser muito mais bem reconhecido, muito mais valorizado e muito mais bem pago. Porque as pessoas querem qualidade, as pessoas querem que dê resultado, as pessoas querem e elas vão pagar aquilo que realmente você entregar resultado. Agora, as pessoas querem fazer qualquer coisa, entregar qualquer coisa que não dá resultado nenhum e querem que as pessoas realmente digam, legal, tudo bem, vou pagar tudo isso que tu quer me cobrar. Mas se não tem valor, se não tem resultado, se não gera transformação, perde o sentido. Vocês não concordam com o que eu estou falando? Não adianta fazer qualquer coisa. Não faça qualquer coisa. Não se queime. Não faça de qualquer jeito, porque você vai fazer uma vez, depois não vai mais conseguir fazer. E é isso que você precisa estar muito convicto do que você está fazendo. Não é de qualquer jeito. Precisa ter um método, precisa ter uma consciência, você precisa saber o porquê que você está fazendo, você precisa saber por que você está fazendo isso hoje. Você precisa entender por que o Pilates for Kids, esse pode aumentar o teu faturamento em 50%, ou mais, ou começar agora a mudar essa realidade, porque você vai ter um passo a passo, porque você vai saber com quem faz, porque você vai saber que a Vânia que está te ensinando, ela não deu aula para 50 pessoas, ela não deu aula para 10 crianças, ela não deu aula para 20, a Vânia já deu aula para mais de 450 crianças. Eu já vivenciei criança que é complicada, eu já vivenciei criança que é fácil, eu já vivenciei trabalhar com turma, eu já vivenciei trabalhar individualizado, eu já vivenciei isso. E é por isso que eu sei qual é o caminho. E por isso que eu sei qual dá o fruto. Porque eu testei. Porque assim como o pé de figueiro lá não funcionava, eu também plantei algumas plantinhas dentro do P4K. E hoje eu sei te dizer qual funciona e qual não funciona. E hoje eu, inclusive, sei dizer por que Pilates com aparelhos não funciona para criança. Não funciona. Vânia, mas está funcionando a curto prazo. Agora, o que eu quero que você entenda é que esse trabalho ele tem que ser a longo prazo. O Pilates for Kids ele tem que ser algo que implemente na vida e na família dos pais. Tem que estar com requisito na família. A criança já aguentar data, ela vai para o Pilates for Kids. Por quê? Porque eu sei que isso vai estar prevenindo ela lá na frente de ter problemas. Eu sei que a tecnologia está aqui, que cada dia mais as crianças precocemente estão o quê? Levadas à parte tecnológica, recebem o celular dos pais para assistir desenho, para se acomodar, para parar de incomodar. É assim a vida. Não adianta eu vir aqui e dizer para vocês, não, gente, calma lá, fiquem tranquilo, não vai mais ter tanto celular, não vai mais ter tantos eletrônicos, agora vai mudar? Não vai mudar, gente. A tendência é que esteja cada vez mais robotizado, cada vez mais tecnológico, cada vez mais acessível à criança, cada vez mais acelerado. E se nós não cuidarmos da criança, a gente vai ter uma sociedade totalmente doente, cada vez mais doente. Se você analisar e você, inclusive, dar uma volta ao redor do seu bairro, ou da onde você mora, de onde você trabalha, você vai ver que tem muito mais farmácias do que qualquer outros estabelecimentos. Inclusive, às vezes chega a chocar que você tem uma farmácia, uma na frente da outra. O que isso te mostra, gente?
que a população está cada vez mais doente, a população está cada vez com mais dores. É isso que está mostrando. Só que nem todo mundo vê isso. Quando você fala para um pai, para uma mãe, olha só, a criança é uma folha em branca, gente. É como se eu tivesse assim, ó, uma folha em branca. Você vai escrever o que precisa. Você vai ensinar o que é necessário. Você vai estar dizendo para ela, olha só, você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa fortalecer o seu corpo. Você precisa fazer algo para que você cresça e não tenha as dores que você vê no seu pai, na sua mãe, no seu tio, na sua avó, no seu vizinho, enfim. Quando você pede para a criança, você conhece alguém que tem dor nas costas? 90% da turma levanta a mão e diz que já viu, ou já falou, ou já conhece, ou é o pai, ou é a mãe. É comum hoje, gente. É comum, mas não é certo. É comum, mas não deveria. Falta o quê? Falta conhecimento. Falta o quê? Falta preparação. Falta o quê? Falta esclarecimento. Entendeu, gente? Então, vocês precisam ter essa clareza, vocês precisam enxergar o que a grande maioria não enxerga. E quem é a maioria? É as famílias, gente. Vocês acham que os pais enxergam isso? Se eles estão preocupados com o trabalho deles, eles estão preocupados em levar o sustento para a família, se eles estão preocupados em outras coisas. Eles não estão preocupados com isso, mas você é profissional da área. Você tem que enxergar o que eles não enxergam. Você tem que mostrar o que eles não veem. Você tem que cuidar daquilo que eles não sabem como cuidar. Como que o pai e a mãe vai cuidar do filho se eles não sabem? Como que o pai e a mãe vai dizer para os filhos, ó, tu tem que fazer tal movimento, se ele não sabe? O que os pais dizem? Senta direito, criatura. Olha só, leva direito essa mochila. Mas entre o pai falar e a criança fazer, não acontece. Agora, se você que é professor, que você que tem clareza, se você falar para a criança, olha só, você está crescendo, você é como uma plantinha. A plantinha, quando ela começa a crescer, ela é frágil, ela tende a ir para um lado, ou cair para o outro, a crescer torta. Se vem mais vento de um lugar, ela tende a crescer mais para um lado. O que a gente faz quando acontece isso? A gente bota uma plantinha, bota um pauzinho, amarra uma fitinha para que aquela plantinha cresça o quê? Retinha. O que a gente faz com você que está crescendo? A gente pode amarrar um pau de vassoura e amarrar você para que você cresça retinho? Não pode. Então, o que a gente precisa fazer agora? Trabalhar o seu corpo, te ensinar, fortalecer, alongar, preparar para que você cresça saudável e não precise lá na frente ter dor, tomar medicação, fazer cirurgia, porque você não sabia. É assim que a gente ensina a criança. Quando ela entende o porquê ela está fazendo, quando ela inclusive olha na rua, ela olha nas plantas e ela diz, olha, prof, aquilo que tu ensinou pra gente. Isso é quando a criança tem significado o que você está ensinando. A criança leva para a vida inteira dela o que você ensinou, porque nunca ninguém falou isso. Porque, inclusive, adultos, quando você fala isso, eles param, eles erguem a sobrancelha com um olhar de admiração e dizem, poxa, é verdade. Isso acontece e nada é feito. Então, quando você chega com algo para resolver os problemas, gente, você é muito bem-vindo. Você é agradecido. Os pais te agradecem por estar cuidando dos filhos deles. Os pais, inclusive, te valorizam porque você está fazendo algo para o bem da sociedade, gente. Quando você gera o bem volta para você. Você precisa saber o passo a passo. Você precisa ter uma metodologia. Você precisa saber por quê. Você precisa saber falar para os pais. Você precisa saber ensinar a criança. Não de qualquer jeito, largando qualquer material lá, largando dentro de um estúdio. E dizendo, eu trabalho com pilates para criança. Inclusive, tem profissionais que não têm nem noção. E dizem, eu pego. E aí o dono, às vezes, do estúdio, enfim, ainda diz para a pessoa que está trabalhando com ele, você sabe, né, trabalhar com criança. E aí a pessoa que trabalha não sabe nem como dizer que não. Porque a pessoa está dizendo, sim, tu sabe, tu vai dar um jeito, tu vai resolver. E não é assim, gente. Não é dessa maneira. Não vamos deixar queimar o nome de algo que realmente faz a diferença na vida da criança. Eu tenho resultados fantásticos com as crianças.
Eu tenho fotos de criança no início do ano e fotos no final do ano que, inclusive, os pais disseram: Jesus, o que aconteceu? Eu não imaginava que ele estava desse jeito. Porque tem um resultado, tem um final, tem como os pais verem que realmente o trabalho é feito e que tem resultado. E é por isso que é bem pago. E é por isso que você pode cobrar mais. E é por isso que os pais vão pagar e vão te conhecer e vão te reconhecer e vão te indicar, inclusive. E é assim que a gente aumenta o quê? O seu faturamento. É assim que você aprende a ganhar mais trabalhando menos. Agora, se ninguém te contar isso, é difícil que você aprenda. Se você achar, eu vou aprender de qualquer jeito, você não vai saber, inclusive, como se posicionar. Você não vai saber, inclusive, como argumentar. Porque é quando a gente explica para as pessoas o porquê que aquilo é diferente e as pessoas vão entender por que é diferente. Porque senão, na cabeça delas, é tudo igual. Se eu pego uma pessoa que é leiga, por exemplo, eu estava falando do café, pego uma pessoa que é leiga em paladar e ela não entende nada de café, e eu dou um café para ela que custa R$ 5, e eu dou um café para ela que custa 50, ela vai beber os dois, ela não vai enxergar nada de valor. Agora, quando você disser para a pessoa, você sabe que esse aqui custa R$ 5, esse aqui custaria 50? E ela vai dizer, nossa, mas por que esse é igual? Na cabeça dela, às vezes, é igual. Mas quando você disser, não, mas sabe por que esse é diferente? Esse aqui é uma outra qualidade, a plantação dele é feita diferente, a colheita é feita manual, é selecionada os próprios grãos, ele é levado a uma temperatura de X graus para que ele não tenha uma torra que queime, tenha uma torra que realmente seja melhor, que não perca as propriedades. Então, esse café, ele te melhora a tua saúde. Esse não tem nada. O que a pessoa enxerga nesse momento que você mostra para ela a diferença? Ah, agora eu entendi. Sim, né? Daí ela, inclusive, vai dizer assim para você: é verdade, esse aqui tem um gosto diferente. Ela passa a entender algo que ela não estava vendo, mas que agora ela entendeu por que aquilo é mais caro. Agora ela entendeu que tem algo diferente. Agora ela entendeu que o sabor é diferente. Agora, se você não explicar, se você botar lá tudo no balaio, como a gente fala, e dizer de qualquer jeito, é Pilates para criança, Pilates não sei o quê, eu faço isso, eu dou. Você não se valorizar, se você não souber falar isso, não souber argumentar, as outras pessoas, não é porque elas não te valorizam, é porque elas não enxergam. Elas não enxergam o que você tem que explicar para elas. Vocês estão me entendendo, gente? Tem sentido para vocês? Faz vocês realmente entender? Você precisa ter essa metodologia. Você precisa comunicar essa metodologia. Você precisa falar para os pais por que sua aula de Pilates Kids não é qualquer aula. Você precisa falar por que a tua vai dar diferenciação daquela pessoa que daqui a pouco não fez curso nenhum, não sabe de nada, não dá, faz de qualquer jeito. Por que o seu é diferente do dele? Por que o seu café custa R$ 50 e o dele custa 5? É assim que você precisa entender. E quando você tem um método, quando você sabe por que aquele método dá diferenciação, por que aquele método realmente é diferente, aí você comunica. Porque se você também não souber, como que você vai explicar? Se você não entender do assunto, como que você vai dizer para a pessoa, mas isso é diferente? Se você não sabe, é a mesma situação do café. Se você não sabe, todo o processo que acontece com aquele que custa R$ 50, na sua cabeça não vale R$ 50, vale 5. Você entende que tem que saber isso? Você que é profissional, você não pode só aprender a dar exercício. Eu vi algumas pessoas dizendo aqui, Ivânia, eu quero mais vivência, eu quero exercício. Exercício é uma parte das coisas. É uma parte. Inclusive, a pessoa, se ela rolar aqui no próprio Instagram, for para o YouTube, ela vai encher muita coisa de exercício. Agora, o exercício por si só, ele é um café por si só. Agora, quando você sabe o porquê, ele muda de classificação, ele muda de valor, porque o meu movimento, ele é algo que você vai estar inserindo, sim, ele tem importância dentro da sua aula, muito, mas ele sozinho não é um método.
Não é o método que eu ensino. Não é a maneira como você precisa saber e aprender para que você tenha os resultados que você quer. Para que você possa, inclusive, dizer: eu sou o profissional de Pilates para criança. Eu trabalho com um método que se chama P4K, que é um método que foi desenvolvido especialmente para criança. E por isso que eu não trabalho com Pilates dentro dos aparelhos. E por isso que a gente faz dessa maneira, porque é dessa maneira que dá resultado, é dessa maneira que gera transformação, é dessa maneira que a criança gosta, é dessa maneira que a criança quer voltar para a sua aula. E não só um mês, 2 meses, ela quer voltar todo ano, porque você trabalhou o ano inteiro com ela, chega no final do ano, ela tira férias, chega janeiro, ela te escreve: prof, quando é que volta o Pilates? É assim que você tem que ter alunos que queiram continuar com o seu trabalho. Mas você tem que entender que não é de qualquer jeito. E não pode ser de qualquer jeito. Porque senão a criança não volta. Porque senão os pais não matriculam de novo. Porque senão você tem que ficar toda hora achando aluno novo, aluno novo, aluno novo. E na realidade é mais fácil você manter os alunos que você tem do que você ficar buscando todo mês aluno novo. Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? Você precisa saber fazer as coisas certas. Gasta menos energia, você se estressa menos, você não precisa ficar fazendo toda semana aula experimental, aula experimental. Quando você faz a coisa certa, você tem uma turma fechada e você trabalha com ela o ano inteiro. Mas você precisa saber fazer as coisas certas. E não um pinga-pinga de aluno. Ah, agora entrou um aluno novo. Ah, agora saiu um. Agora entrou um. Não que isso não vá acontecer. Acontece. Mas você vai melhorando o seu processo de uma maneira que você enxugou a turma e acabou. Essa turma está fechada. E a criança, ela vai gostar tanto que o pai vai dizer: ah, mas a gente vai ter que trocar o Pilates, porque não dá para trocar, fazer Pilates e futebol. E aí o seu aluno diz assim: não, mas eu prefiro ficar no Pilates. Eu não quero ir no futebol. É essa consciência que você tem que trazer na criança, para que ela escolha você, para que ela escolha a sua atividade, para que ela tenha decidido lá no início: nossa, eu vi a diferença na aula da prof. Eu nunca senti isso em outra experimentação, em outro tipo de aula. Eu só aprendi isso aqui. Com você, que vai saber ensinar, com você, que vai dar essa vivência para essa criança, com você, que vai sentir na pele o que é uma criança dizer para você: prof, mas eu posso voltar semana que vem? É isso que vai te garantir, gente, a se manter no mercado. É isso que te garante aumentar faturamento. Aí as pessoas dizem: ah, a Vânia está viajando, dizendo que vai aumentar faturamento, vai aumentar o quanto eu ganho ensinando isso. Eu não só ensino, como eu provo para vocês. A partir de amanhã vocês vão ter as provas de pessoas que, além de mim, também fazem isso. E que também mudaram as suas vidas. E que também tiveram, em plena situação difícil do ano passado, trabalhando muito. Porque, inclusive, as crianças estavam vivas dentro das suas casas. E muitas pessoas deixaram de trabalhar porque achavam que tudo estava fechado. Só que nunca na história as crianças precisaram ser tão trabalhadas. Nunca na história as crianças passaram um ano tão difícil como o que a gente passou ano passado. E agora você vai ter que fazer o quê? Recuperar com aquela criança todo atrasado. Porque ela continuou crescendo, porque ela continuou acentuando algum desvio, porque ela continuou comendo a mais, botando angústia numa alimentação. E agora você vai ter que mostrar para os pais que não precisa fazer aquilo que era feito, que você tem a solução, que você pode trazer o seu filho aqui, eu vou trabalhar com ele, eu vou dar uma aula adequada, onde ele vai gastar energia, porque Pilates não é alongamento para criança. Ele tem uma parte, tem, mas não é 100% alongamento. A criança vai brincar? Vai. A criança vai se divertir? Vai. A criança vai fazer Pilates? Vai. A criança vai ter resultado? Vai. Então, aquilo que a criança não fez no ano passado, você vai chegar agora com isso pronto para os pais. E os pais entendem, eles estão clamando, gente. Eles estão dizendo assim: meu Deus, eu vejo meu filho o dia inteiro no computador. Eu vejo meu filho o dia inteiro assistindo aula online. Eu vejo, eles enxergam, eles não são cegos, gente. Eles enxergam, mas eles não sabem aonde levar, o que fazer.
que precisa? Você falar para eles, você comunicar, você dizer para eles, olha só, eu sei que o seu filho está lá num computador, eu sei que ele está tendo 4, 5 horas de aula na frente do computador, eu sei que ele parou de fazer várias atividades porque fechou tudo, eu sei, mas eu sei que tem um resultado, eu tenho como melhorar para você. E agora, é agora, gente, a hora, é agora. É agora, no início do ano é quando tudo começa. É agora que você tem que se preparar. É agora que você tem que aprender. É agora que você tem que saber o passo a passo. É agora que você tem que realmente saber, se você quer levar alguma coisa para uma escola, ou para um condomínio, ou para um clube, ou para uma academia, você tem que aprender as coisas agora, no início, e não lá no final. Quem aprendeu o método ano passado, até agora, como a gente diz, está com a faca e o queijo na mão. É só ir lá e apresentar. É só ir lá e fazer aquilo que aprendeu. Agora, não adianta você ter um método, não adianta você saber fazer as coisas, não adianta você saber o passo a passo se você não faz. Não adianta. Assim como a gente aprendeu como podava o figueiro, a gente aprendeu como era a maneira certa, a gente soube como era. Agora, se eu vou lá e não faço o que eu aprendi, ele vai mudar os frutos? Não vai aumentar os frutos, porque eu não fiz nada. E basta eu fazer uma poda? Não, eu tenho que podar todo ele. Eu podo só uma vez na vida? Não, eu podo em tanto tempo. Então, quando você aprende algo, você tem que continuar fazendo o que você aprendeu. Assim é que acontecem as coisas, gente. É assim que se cresce, é assim que se muda, é assim que se impacta, é assim que você é reconhecido, é assim que você levanta uma bandeira com um objetivo mais profundamente. Para que as pessoas não achem que você trabalha só pelo valor que você ganha, mas que as pessoas saibam que você ganha bem, mas porque você gera transformação na vida das pessoas. Porque o que você faz, você muda a vida de uma criança. Porque o que você faz, você impede que ela gaste horrores lá na frente, com fisioterapia, com médico, com cirurgia, com uso de colete, com uso de várias outras coisas, porque você está ensinando algo valioso. É por isso que as pessoas enxergam você como uma pessoa muito melhor do que às vezes você mesmo olha. Às vezes é o próprio profissional que não valoriza, não se valoriza. Às vezes é o próprio profissional que acha, mas o meu trabalho não vale tanto. Porque isso tem um monte de gente. Não! Você muda a vida da pessoa. Você já calculou quanto ela iria gastar em tempo e em dinheiro se você não tivesse ensinado algo tão valioso para ela? E, inclusive, você deve falar isso para a pessoa. Você deve contar. Você deve dizer assim, tu já imaginou se tu não soubesse disso? Quanta coisa errada tu iria estar fazendo? Ou quanta coisa errada você iria fazer sem saber que está errado? Porque a maioria das pessoas, gente, elas fazem as coisas erradas sem saber. Elas não fazem porque elas querem. Elas fazem por ignorância, por não ter conhecimento naquela área. E elas não vão ter conhecimento porque elas não vão dominar aquela área. Agora, nós que somos dessa área, nós que estudamos, que nos dedicamos, que pagamos graduação, que pagamos curso, que estamos sempre nos aperfeiçoando, nós temos que saber. Nós temos obrigação de fazer um bom trabalho. Nós temos que explicar, inclusive, por que é um bom trabalho. E é por isso que eu quero que você não perca a jornada do Pilates for Kids, que vai começar amanhã. Vânia, mas eu não tenho tempo. Paciência, então não reclama que o seu figueiro não está dando fruto. Porque você vai ter uma grande oportunidade de, inclusive, saber por que ele dá um aumento de faturamento de mais de 50%. Você vai entender, você vai ver na prática, você vai ter ferramentas. Inclusive, eu vou estar fazendo algo extremamente diferente para quem estiver dentro dessa jornada. Agora, não adianta você, eu assisti uma live, mas essa semana está muito difícil, Vânia. Não vou conseguir, não vai dar. Eu sinto muito, mas é essa semana, dia 1º de fevereiro, acabou a jornada, começou um novo ciclo. A poda foi feita.
Agora a gente vai estar fazendo o quê? O ensinamento para quem decidiu que vai querer ter frutos do seu pé. Que assim como nós podemos entender, poxa, eu poderia ser um pé de figo, né? Será que eu estou dando figo suficiente? A minha função era dar figo, se eu fosse um pé de figueiro. A sua função é dar resultado. Se não está dando resultado, o processo está errado, o método está inadequado. E agora é o momento de você se dar conta e dizer assim, é verdade, se eu não estou gostando do que está acontecendo, é porque algo que eu estou fazendo não está bom, ou está errado. E você precisa saber aonde está errado para melhorar. Para não passar mais um ano e chegar lá no final do ano e dizer, mais um ano que não deu nada. Porque eu vou ter que fazer outra coisa. Porque eu tenho que sair dessa área, porque essa área está saturada, porque tem um monte de profissional, porque isso. E aí começar com aquela ladainha, né? Porque para você tudo é difícil, que você não tem sorte, blá, 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 blá. Só que as oportunidades passam para todo mundo. Não é todo mundo que vai estar na jornada. Não é todos os profissionais do Brasil que vão estar na jornada. É aqueles que estão atentos. É aqueles que enxergaram as coisas lá na frente. E é esses que vão ter a oportunidade de mudar. Se quiserem. Se não quiserem, tudo bem. Segue a vida. E para mim, tudo bem. Porque eu tô tranquila com a minha consciência. E é isso que eu quero que você tenha tranquilidade. Que você também mude a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. É simples, gente. É simples. Quem complica as coisas somos nós. Quem complica as coisas somos nós. Imagine você ter na sua mão um monte de semente, tá? Isso é o que você recebe. Todo começo do ano é como se você tivesse 365 sementes na sua mão. Que é o quê? 365 dias para fazer alguma coisa com o que você tem. E o que muitas vezes a gente faz? A gente segura na mão as 365 sementes, as 365 dias e não faz nada. E a chuva, ela vem para todo mundo. Agora, quem pegou a semente, foi lá na terra, colocou a semente e colocou todo dia uma sementinha, a projeção e a tendência é que quando a chuva vier e ela vem para todo mundo, tá? Ela vem para todos, chove em todos os lugares. Todos, tá? O que acontece? Quem botou a sementinha lá vai ter chance de ela brotar. Agora, quem ficou segurando, como que ela vai melhorar? Como que você vai mudar a sua vida se você segura na mão a oportunidade? Se você não faz, se você não agarra, se não, você não vai e bota em prática, ou pelo menos tenta. Fica inviável, gente. Fica inviável. E realmente não acontece nada se você não fizer nada com o que você aprendeu. Inclusive, quem pegou essa live desde o início, eu quero que você se dê conta do que eu estou falando para vocês. Você está tendo a oportunidade. Amanhã começa a jornada gratuita, online, sem justificativa. Não tem dinheiro, não vai pagar nada. Não tem tempo, vai ficar gravado. Você vai receber a aula num link. Mas para quem se inscreveu, quem está lá inscrito, que abriu os e-mails, que inclusive fez lá a pesquisa, que eu mandei para você, dar uma resposta para mim poder te ajudar. Quem não está inscrito não vai ganhar a semente, porque não se inscreveu. E amanhã eu vou dar para vocês o link para você assistir a hora que você achar melhor. Por isso que não vai ter as lives das 19h07, para que se caso você não tenha tempo nenhum, você use aquele horário que você ia vir aqui na live de noite, que você vai e assista a aula. Nós vamos permanecer com as lives às 7h da manhã? Sim, como eu sempre faço. Como eu venho fazendo há mais de 300 dias fazendo isso. Ensinando, mostrando, falando. Para quem está aqui, quem quer ouvir, quem está disposto a mudar de vida. Mas eu realmente digo, gente, às vezes as pessoas reclamam, mas elas não fazem nem a parte delas. Aí eu fico pensando, né? Poxa, se fosse eu, o Todo-Poderoso, né? Será que ele olharia com tanta misericórdia, né, às vezes?
Porque nós temos as oportunidades, ele nos dá as oportunidades. Você reza, você pede, ele te mostra. Só que às vezes a gente fica assim, que nem criança, eu não tô vendo nada, eu não tô vendo. A gente não quer ver. E se você não quer ver, e se você for resistente, e se você botar muito empecilho na frente, não vai, né, gente? Não vai. Você precisa querer e as coisas vão acontecer. Você precisa fazer o que está no seu controle. O que, que você pode fazer hoje? Faz a sua parte. E as coisas vão começar a acontecer, mas você tem que fazer a sua parte. Lembra da semente, se você não botar ela na terra, ela nunca vai brotar. Ela nunca vai brotar. Se você segurar ela na mão, gente, se eu segurar uma semente na mão, como que ela vai dar uma planta? Por mais que eu reze e eu peça, não tem como. E é isso que às vezes você faz com a sua vida. Você ganha várias sementes, você aprende várias coisas, você segura ela na mão. Ai, mas ainda não está no momento. Ah, não, mas eu vou esperar. Ah, não, mas agora eu não estou preparada. Ah, mas não está chovendo. E aí você fica botando um monte de justificativa que é só você ir lá e botar a semente lá. Bota lá que a chuva vem e faz as coisas sozinho. E depois que ela começar a crescer, você vai precisar o quê? Saber como lidar com ela. E aí é que entra você ter o quê? Um método. E aí é que entra você saber fazer o que precisa ser feito para que aquela plantinha, aquela sementinha que você tinha, que você botou na terra, que ela começou a crescer, você sabe o que fazer com ela agora, para que ela dê o quê? Frutos. Gente, a natureza ensina o tempo inteiro para gente. Ela ensina o tempo inteiro, o tempo inteiro. A sabedoria da natureza, a sabedoria da criação, a sabedoria do corpo humano, a sabedoria é uma sabedoria, gente. Nem todo mundo tem, ok, mas quem consegue ver, vai e faça. Para mim tão natural isso. Para mim é tão. E aí é aquela história da maldição do conhecimento, né? Porque o que para mim é tão visível, às vezes para você não é, porque às vezes ninguém falou. E é por isso que eu venho, e eu falo de novo, e eu repito, e eu falo mais uma vez, e eu falo de outro jeito. E eu falo com outra analogia, eu falo com outro exemplo, porque para mim o que é muito visível para você pode não ser. E é assim que vai acontecer com as crianças ao seu redor, com as famílias ao seu redor. O que para você é visível, para eles não é. E você precisa falar, mostrar, experimentar, chamar a criança para fazer. E aí você está fazendo o quê? Pegando a sementinha e botando na terra. Uma sementinha por dia, uma sementinha por dia. Não tem como não funcionar. Não tem como, se você botar 10 sementes, uma vai crescer. Agora, se você botar uma só e não funcionar, aí realmente acabou as expectativas. Agora, coloca mais semente, bota mais, planta mais. É assim que acontecem as coisas. É assim que você tem que entender. Como que, por que que o fulano ganha tão bem e eu não ganho? Por que que eu tenho que trabalhar tantas horas? Por causa disso. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar, inclusive, né? Não, mas tem que sofrer, a gente tem que trabalhar 16 horas num dia, que eu tenho que dormir mal, porque só assim que eu vou valorizar as coisas. Não precisa tanto sacrifício, falta a gente às vezes ter um pouco mais de clareza, de enxergar as coisas. Deus não te botou nesse mundo para você sofrer e pagar conta. Ele quer que você viva uma vida boa, que você é filho dele. Você é filho de Deus. E ele quer que você tenha uma vida boa. Agora, se você não quiser, ele vai fazer o quê? Assim como para quem é pai, para quem é mãe, a gente faz o possível para dar uma vida boa para os nossos filhos, não faz? Então, Deus também quer que você tenha uma vida boa. Agora, você tem que, inclusive, e entender o que ele vem falando para ter uma vida melhor. E aí sim as coisas começarem a ter sentido na sua vida. E assim impactar a sua vida e a vida das pessoas. Certo, gente? Então, para quem não sabe o que é o P4K, não sabe o seu significado,
Eu expliquei na live de hoje, eu expliquei que P4K é o nome do método Pilates for Kids, que é um método que foi desenvolvido, que foi aprendido, que foi estudado para levar o Pilates para as crianças, com uma metodologia, com um passo a passo, com uma forma adequada, tendo realmente clareza do porquê você está fazendo, o porquê que o seu trabalho com uma metodologia vale mais do que qualquer coisa. Por que quando você aprende um método, você aprende uma técnica, você aprende a forma adequada, você muda a sua realidade. E é isso que significa Pilates for Kids, P4K. E é isso que você tem que entender, que você aprende algo, você muda algo, você fala diferente, você expõe para as pessoas diferente, você gera transformação nas famílias, nas crianças, e essa mudança vai para você também. Vai mudar a sua vida também. Não tem como. Você não vai mais precisar trabalhar 16 horas. Você não vai mais precisar ficar escravo do seu trabalho. Porque você vai ter o quê? Mais plantinhas. Você vai ter o que mais? Mais retorno. Quando você sabe fazer a coisa certa. Quando você sabe o método. Quando você sabe fazer da maneira adequada. Alunos minhas, gente, trabalhavam 18 horas para ganhar um valor X. E com o Pilates, elas começaram a trabalhar 3 horas. Em 3 horas, elas têm os mesmos resultados do que 18 horas, usando a metodologia e o método que eu ensino. Aproveite essa grande oportunidade. Estou te dando uma semente, gente. Imaginem, ó. Imagine vocês com as mãos abertas. Eu vou botar uma semente nas mãos de vocês. E aí vocês só vão ter que fazer o quê? Colocá-la na terra. Tá? E aí, aprender o que você vai aprender comigo. Certo, gente? Temos uma pergunta. Qual idade posso começar a praticar o P4K? O Pilates for Kids, ele pode ser inserido para as crianças em torno de 4 a 5 anos, tá? Depende do desenvolvimento motor de cada criança, tá? A gente tem que entender isso também. Inclusive, tem vídeo meu no YouTube explicando exatamente. Vai lá no meu canal no YouTube, Vânia Dalbello, e busca lá a idade do Pilates Kids. Vai ter um vídeo explicando. Vai lá e assiste, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Fui, gente. Tchau, tchau.